Encerrada a fase classificatória da Liga das Nações de vôlei feminino, né, a seleção brasileira aí terminando no segundo lugar, né, nessa etapa, classificada agora para o mata-mata, né, para a fase final aí, para encarar Japão e aí posteriormente, né, numa decisão, a tendência que pega os Estados Unidos, né, ainda nessa semana, né, que a gente está gravando esse vídeo. E vamos falar um pouco, né, sobre essa primeira fase, né, para a seleção brasileira. Pensei até em dividir em duas partes, né, essa primeira parte falar da primeira fase e depois no vídeo posterior falar do Brasil no mata-mata mesmo, né, na possibilidade de título e tudo mais. Até por conta da característica, né, do caráter dessa fase classificatória para a seleção aí visando os Jogos Olímpicos. Bom, para o Brasil, eu acho que foi uma classificação esperada, né, na posição que a equipe terminou, no segundo lugar. Muitas equipes aí dos Jogos Olímpicos, né, que vão disputar as Olimpíadas não foram com força máxima. Destaque aí principalmente para times que vão brigar, pelo menos com o Brasil ali por medalha, como China, Sérvia e Itália. Né, e o Brasil cumpriu o seu dever ali, terminando na segunda colocação. Perdendo duas partidas, né? Ganhou 13, perdeu duas e duas derrotas que complicaram um pouco a situação pro Brasil, assim, é até importante falar das derrotas. Dá para chamar a atenção que das seleções olímpicas que encararam aí essa competição mais a sério, né, como um preparativo mesmo para os Jogos Olímpicos, outras não optaram por isso. Dessas seleções aí terminaram, né? Boa parte terminou ali nas primeiras posições. Né? O caso dos Estados Unidos até a República Dominicana, que terminou em sexto. Né? E no meio ali a China, que não foi com força máxima, mas a China tem uma escola, né? Uma tradição e uma geração também de qualidade, né? De jovens jogadoras. Então é importante falar, né, dessas derrotas que o Brasil teve. Uma delas foi contra a China e outra contra os Estados Unidos. A primeira derrota foi para os Estados Unidos, ainda lá nas primeiras rodadas, né? Acredito que foi na quarta, quinta rodada que o Brasil pegou os Estados Unidos e não conseguiu igualar forças. Né? Já mostrou um pouco como vinha forte a seleção norte-americana. O Brasil depois teve um desenvolvimento, né? Um crescimento ali nas rodadas posteriores, mas ali, naquela hora, os Estados Unidos estavam sobrando. Venceu por 3-1, porque uma das parcelas ali, o Brasil conseguiu até dar uma respirada, mas lembrou muito times de médio tamanho de Superliga quando enfrentam grandes. Né? Faz um set de qualidade, mas os outros não conseguem jogar de igual para igual mesmo com o time. Né? E no caso do Brasil foi bem assim com os Estados Unidos. E com a China, eu acho que aí foi um resultado mais preocupante, digamos assim, porque não era a China com suas principais jogadoras em partes, era um time misto da China. A própria Tingzu não estava, tinha outras 5 atletas, né, que ainda não tinham feito parte, né, do jogo. Acredito que foi no dia em que justamente essas jogadoras chegaram, né, para complementar o elenco da China para as reta final. E aí o Brasil acabou sofrendo, né, para parar a Zhang, né, ali, a ponteira, que chegou a fazer 36 pontos na partida. Né? Então, nessa qualidade individual aí de uma jogadora de ótimo nível, né, da seleção chinesa, prevaleceu e o Brasil acabou sofrendo com isso. E nesses dois jogos, né, acho que o grande desfalque, no caso, era a Natália, né, que a ponteira que vai ser titular da seleção. Né, não tenha dúvida disso, e que até foi importante ver ela ganhar ritmo na reta final aí nos últimos jogos. Né, mas tanto perder para os Estados Unidos como perder para a China mista, digamos assim, coloca o Brasil, assim, eu acho que no seu devido lugar. Nesse momento, a China e os Estados Unidos estão num outro nível ali, estão como são as principais potências globais no voleibol feminino neste momento. Aí precisa ver como é que tá a Itália e a Sérvia, não essas que jogaram, né, a Nations League, mas as que vão para Tóquio, para a gente ter uma noção também, né, de quão próximo o Brasil está
de Sérvia e Itália, né, ali correndo por fora por brigar por medalhas. Mas ainda assim, né, o Brasil mostrou suas qualidades, né? Eu acho que justamente também pela excelente geração de algumas aí já campeãs olímpicas ou de uma mesma geração de campeãs olímpicas, né, que contribuíram bastante para o desenvolvimento do voleibol nessas últimas 2 décadas, né? E outros nomes aí que apareceram muito bem já no ciclo olímpico passado, né, de 4 anos atrás. Né? Então o Brasil ainda tem essa capacidade aí de igualar forças aí com algumas equipes e a gente espera que pelo menos quando chegar, né, em Tóquio o time tenha mais condições para isso. Aí eu vejo algumas considerações que a gente precisa fazer pela seleção brasileira nessa primeira fase da Nations League. Em primeiro lugar, é muito bom ver a Gabizinha jogar, né? Principalmente porque das atletas que estão ali na seleção, principalmente as que atuaram mais, né, foram mais utilizadas pelo Zé Roberto, a Gabizinha é a jogadora que está mais ali no seu auge, né, físico e técnico, né, e vai ser muito importante para a seleção nos Jogos Olímpicos. Né? Lógico, ainda tem outras jogadoras de muita qualidade na seleção que tem ainda alguma coisa a contribuir, mas acredito que já não estão na mesma condição, não estão no auge, né, em comparação com o que elas estiveram em outros ciclos olímpicos. Né? Então acho que a Gabizinha vai ter um papel muito importante aí para a seleção. Acho que a própria Natália também recuperada, né, é outra que tá nessa mesmo patamar assim de carreira. Então são 2 elementos aí fundamentais para a seleção. Segundo ponto, o Brasil tem aí 2 destaques individuais, né, na posição de cada uma ali. Acho que além da Gabizinha, poderia citar esses outros 2 nomes, né, que é a Macris como levantadora, tem sido aí uma das melhores da competição, e a Camila Bright, que ali nas estatísticas de digger, né, de recuperar a bola ali na defesa, coisa que é uma estatística que não tem, por exemplo, na Superliga, que seria fundamental para a gente, né, determinar algumas questões aí para a qualidade defensiva mesmo das líberos. Mas a Camila Bright aparecendo aí na segunda colocação, ficando somente atrás ali da representante da República Dominicana, a Brenda Castilho, que estava no SESI Voleibol na última temporada. E sem falar, claro, né, da qualidade do passe que ela tem e tudo mais, que auxiliaram bastante o Brasil, né, no fundamento e na condição da equipe ter ataque, né, da Macris mesmo jogar. E acho que as duas aí, na minha opinião, são top 5 mundial nas suas posições. Né? É claro que para a Gabizinha, por exemplo, tem uma concorrência grande ali, né, para a posição de ponteira, mas que está ali próxima. A própria Tandara também briga boa ali para a posição de oposta. Mas, a meu ver, pelo menos a Macris e a Camila Bright estão ali no top 5 mundial. Terceira consideração aqui, né, que eu vou fazer. E não me critiquem, né? Não podem falar que é águas passadas, né? Mas a Thaísa faz falta nesse time. A gente tá vendo aí, a gente viu, né, no caso da fase classificatória, né, a Carol Silva e a Carol Gattais, as 2 Caróis, tá certo? É o plural? As 2 Caróis, elas tiveram bons jogos, né? Foram ali as mais regulares, né, nessa disputa aí por posição para central, para as meias de rede. Uma terceira vaga, eu acho que vai ficar ali para atleta que teve um desempenho um pouco mais regular ali, né, o que conseguiu ser um pouco mais chamativo, né, e eu acho que vai ser muito importante que essa jogadora, que essa terceira vaga renda mais nos Jogos Olímpicos, né, porque é lógico, não vai dar para substituir a Thaísa. Eu acho que muita gente já sabia disso, né? Que a Thaísa era a melhor central brasileira em atividade. E o anúncio da aposentadoria dela da seleção foi impactante desde o início, né? E já estou um pouco previsível de como seria o pós-Thaísa. Mas agora que está rolando, né? A gente fica um pouco mais chocado nesse momento, né? Porque a Thaísa, lógico, se você tem
A Carol Gataz na bola em velocidade, a Carol Silva também fazendo boas exibições. Mas a Thaisa dá muito mais ali condição no bloqueio, né? A própria condição de ataque junto com a Macris, né? Trabalha muito bem as duas. E o Brasil vai estar sentindo um pouco isso, né? Tanto que tem a Carol Silva como principal bloqueadora, aí depois dela, né, vem ponteiras ou opostas, né? Tandara e Gabizinha. Tandara e Fegaray, né, como bloqueadoras, né? A Bia vem ainda abaixo. Então eu acho que essa falta aí da Thaisa, o Brasil vai ter que encontrar uma maneira de substituir, né? Por enquanto até tá tendo algum espaço ali com essa presença das centrais, das ponteiras e opostas no bloqueio e tal, mas tá sendo dolorido, né? Essa terceira vaga aí para uma jogadora que teve um desempenho um pouco mais ou menos ali para finalizar é complicado. Por fim, aí da nossa análise sobre o desempenho brasileiro aí na fase classificatória da Nations League, né, um pouco sobre essa definição das posições para os Jogos Olímpicos, né? Muita gente, eu também acreditava ali que o Zé Roberto ia utilizar mais aí as partidas também para definir, né, boa parte das convocadas para a próxima, para a Olimpíada, né, já que serão 12 apenas convocadas. Mas foi notório, né, desde o começo da competição, uma base já, né, que o Zé Roberto utilizou ao longo, né, de toda a primeira fase. E é bastante provável também que nessa fase final de mata-mata o Brasil atue aí com o que deve ser o elenco, né, para os Jogos Olímpicos. Aí, né, ficaria, na minha opinião, duas dúvidas que o Zé Roberto teria que definir aí, que a gente vai poder ver como é que vai ser o time nessa fase final, né, que é a de levantadora reserva, né, e uma última vaga aí que tá aberta, né, entre veteranas e jovem, né, e de posições diferentes inclusive, né. Sem mais delongas, vou falar um pouco de o que eu já acho que está definido aí para o Zé Roberto para as Olimpíadas. A Macris como levantador e aí a sua reserva ali, a Dani Lins ou a Roberta, se equipararam, né, dentro da competição. Teve bons jogos e jogos não tão bons assim da Dani e da Roberta. Então fica meio que indefinida, assim, na minha opinião. Vai depender muito aí do critério, de outros critérios ali que o Zé Roberto utilize, né, para contar com um estilo diferente de levantadora e tal. Então é uma posição que está aberta. As ponteiras ali tem a Gabizinha, a Natália e Fegaray, né, já garantidas ali, com a Tandara de oposta e a Rosa Maria, que pode jogar como oposta ou como ponteira. E essa definição da Rosa Maria é muito importante para a gente pensar também na última vaga que eu acredito. Porque eu acho que centrais são Carol Silva, Carol Gataz e Bia. A Bia tem sido muito mais utilizada do que a Denise, então a Bia para mim, é uma das certezas. Aí é esse terceiro nome, né, para a posição de central. E a Camila Bright de líbero. Essa última vaga que eu falei, tendo a Rosa Maria ali como oposta, podendo jogar como ponteira, embora ela tenha atuado bem melhor ali na Nations, ou tenha atuado mais na Nations ali como oposta, abre um precedente, abre uma possibilidade para a convocação da Sheila, que é uma veterana já muito consagrada, assim como a Denise central, caso o Zé Roberto opte por levar 4 centrais, né, para os Jogos Abertos. Acho que a Maiane foi muito pouco utilizada e não fica aí nessa disputa. Tem essa possibilidade de levar a Sheila, né, como oposta, a Rosa Maria poderia ser mais utilizada como ponteira, ou mesmo a Sheila fica ali como um step, né, uma jogadora muito experiente que pode aparecer em determinados momentos do jogo. Tem, correndo por fora aí também, a Ana Cristina, que também, assim como a Rosa Maria, pode jogar como ponteira e como oposta. Aí acho que cabe muito mais aí da decisão do Zé Roberto, né, de você apostar numa veterana, né, para a sua última vaga, até pensando, né, na experiência, para jogos
encardidos ali de mata-mata, como que poderia ser utilizada essas jogadoras, ou uma jovem para ganhar experiência, até pensando já no próximo ciclo olímpico. Né? A Ana Cristina é o futuro do voleibol nacional, com outras que vão vir por aí. Mas nesse momento a Cristina é o símbolo, né, da próxima geração. Então fica meio que assim definição, né, pela última vaga, além, é claro, das levantadoras. Eu acho que será definido aí, pelo menos a questão da levantadora no mata-mata. Até porque vai jogar com o time titular, né, e não é muito provável que Sheila, principalmente Sheila e Ana Cristina, atuem, né, nessa reta final. Talvez a Denise possa aparecer e aí abre um precedente aí para uma disputa ainda existente entre Bia e a Denise. Eu acho que já está encerrada essa disputa. Mas a Denise, pela experiência que tem e pelo Zé Roberto gostar também dela, né, e então abre um caminho, né, para central ou para 4 centrais aí para a seleção ter, né? Na falta da Thaísa tem que levar 4 centrais. Brincadeiras à parte, esse foi o final do vídeo. Gostaria que você desse o like se você gostou, né? Se você não gostou, também dá o like, ajuda a gente aí a melhorar, né? Comenta, né? Vê o que você achou dessa primeira fase da seleção e o que você espera, né, do Brasil na reta final da Nations League, né? Vai ter um outro vídeo aí falando do que vem, né? Do que aconteceu, do que vai acontecer na fase final da Nations aí, com os duelos do Brasil na semifinal, principalmente aí contra o Japão. Eu espero você na próxima. Falou!